Um colegiado da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, vai avaliar um inquérito aberto pela autarquia para apurar as irregularidades no caso das lojas americanas. A repórter Beatriz Manfredini traz mais informações aqui no Jornal da Manhã. Beatriz, de que forma essa decisão da CVM pode ajudar a esclarecer realmente o que vem acontecendo com Americanas? Olha, Thiago, todos os processos serão estudados, analisados e julgados pela CMV, né? Na verdade, são 2 inquéritos administrativos que foram abertos pela Comissão de Valores Mobiliários para tentar entender o que aconteceu com as lojas americanas. O primeiro inquérito, ele investiga o uso de informações privilegiadas. Já o segundo tenta entender possíveis irregularidades e possíveis fraudes na descoberta daquele rombo de 20 bilhões de reais nas lojas americanas. Esses 2 inquéritos administrativos, eles foram instaurados a partir de processos que já tinham sido abertos sobre o caso na comissão. E agora, então, a comissão vai analisar, né, e acusar eventualmente pessoas dentro desse processo e depois vai ter, então, uma votação no colegiado da CMV. A CMV, em nota, diz o seguinte, olha, que depois do julgamento e das votações no colegiado, após a investigação e apuração de fatos e eventos, caso venham a ser formalmente caracterizadas algumas infrações, cada um dos responsáveis poderá ser devidamente responsabilizado com o rigor da lei e na extensão que lhe foi aplicável. É isso que diz, então, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, depois de todo esse processo, teremos aí um julgamento para tentar entender o que aconteceu efetivamente nas lojas americanas. E a comissão diz, inclusive, que para fazer isso, né, para a abertura desses inquéritos, recebeu e continua recebendo o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e que também está em constante contato com a Advocacia Geral da União. Então a gente segue agora acompanhando esse caso, lembrando que desde que o rombo das lojas americanas veio à tona, mais ou menos no meio desse mês agora de janeiro, a empresa ela já entrou em recuperação judicial, já perdeu mais de 9 bilhões de reais em valor de mercado e, pelo que a gente sabe, as dívidas das lojas já chegam a cerca de 43 bilhões de reais, então um valor bem maior do que aquele rombo inicial de 20 bilhões, Thiago. É isso, então é um problema que deve ainda se arrastar por meses. A Jovem Pan continua acompanhando. Até já, Beatriz, e gerando os nossos comentaristas sobre esse assunto, Roberto Mota. Estamos diante, talvez, de um dos maiores casos de crise em uma loja de varejo do Brasil, hein? É verdade, Thiago, e é um caso que tem aspectos surpreendentes, tá? Que a gente ainda não tem todas as informações suficientes para julgar. Aparentemente é uma prática contábil, no mínimo equivocada, e que já vem acontecendo há bastante tempo. E ela foi descoberta em poucos dias por um novo presidente. Inicialmente se imaginava que era um prejuízo, uma dívida da ordem de 20 bilhões, parece que esse valor agora já chegou a 40 bilhões, que é superior ao patrimônio da empresa. E o mais surpreendente é que a Americanas é controlada por um grupo de executivos que sempre foram considerados como a estrela do empresariado brasileiro, né? Pessoas sempre associadas a projetos vencedores, às melhores práticas de gestão do Brasil. Várias companhias que foram controladas, que são controladas por eles, são sucessos não só brasileiros, mas como mundiais. Então, o mercado ficou chocado como um problema dessa dimensão, que aparentemente está relacionado a, como eu disse, né, a no mínimo um equívoco contábil, ou talvez uma prática de gestão indevida. Como é que isso pode acontecer justamente em uma das empresas desse grupo? Amanda, o assunto da Americanas levanta o escândalo do rombo absurdo na gigante varejista e também a possibilidade dos principais acionistas terem conhecimento do que se passava. É preciso estudar para aprender com o caso?
É isso que vai se investigar agora, né, Adriana? No final da semana passada, por exemplo, um dos grandes bancos, os grandes bancos são credores das Americanas, conseguiu na justiça que você quebre o sigilo dos e-mails dos diretores e presidente das Americanas nos últimos anos, justamente para saber se eles tinham ciência dessa suposta fraude contábil. É disso que se trata. A investigação vai aferir se houve uma fraude contábil, se isso pode ser caracterizado, se isso foi deliberado, quem tinha ciência desse assunto. É muito difícil acreditar que durante tantos anos, durante a última década, você abriu primeiro um rombo noticiado de 20 bilhões de reais, como disse o Mota, depois isso aumentou para mais de 43 bilhões, e isso afeta todos os elos da cadeia de negócios com as Americanas, desde os grandes bancos, que são credores, até fornecedores, passando por consumidores. Você divulgou uma lista aí de milhares de pessoas que têm a receber das Americanas. Isso precisa ser estudado para não ser repetido. É uma história toda muito estranha, muito pitoresca. Como disse o Mota, 3 estrelas do mercado brasileiro, do empresariado brasileiro, são os controladores, os sócios majoritários, os sócios de referência, como se dizem no mercado. E depois divulgaram uma nota no fim de semana retrasado, dizendo que não sabiam desse rombo contábil e quase que responsabilizando em parte os bancos, o que gerou um grande alvoroço no mercado. E agora os bancos é que estão entrando na justiça contra as Americanas para terem mais informações e porque levaram um calote tremendo. Isso sem contar todos os outros elos da cadeia, como eu disse, fornecedores, consumidores. Essa história tem que ser investigada e, se houver responsáveis, devem ser punidos, porque não é possível que uma empresa do porte, da envergadura da Americanas, com sócios tão importantes, apareça do dia para a noite com um rombo de mais de 40 bilhões de reais. E tem também os acionistas, pequenos acionistas, pessoas que depositaram a sua confiança, as suas economias de uma vida inteira nessas ações e estão sofrendo um prejuízo tremendo.